vou investir. Aí você vai lá para uma ação, você vai identificar. Essa ação é uma ação de baixo crescimento, de médio crescimento, de alto crescimento, cíclica, turnaround ou uma empresa cofre. É uma empresa de baixo crescimento. Opa, é baixo crescimento? Então eu vou olhar, mais que qualquer coisa, para o valor de mercado dela, vou olhar para o PL e vou ver se ela tem um payout razoável. 2 exemplos, Itaú e Banco do Brasil, tá? Deixa eu ver se ficou claro por enquanto esse conceito aqui. Ficou claro para vocês por enquanto o conceito dessas empresas, empresas de baixo crescimento, consideradas pelo Peter Lynch? Conseguimos captar? Posso avançar aqui? Me diz aí. Me diz aí, posso avançar? Show? Todo mundo pegou? Muito bom, adoro essa mãozinha do joinha. É isso aí, positivo, anima a gente continua. Vamos lá. Seguinte, clica no avião aqui, galera. Eu vou deixar o comentário aberto um pouquinho. Clica no avião, vai abrir a sua listinha de amigos, né? Pessoas que você segue, que você se comunica no Instagram. Se eles mandarem essa massa verde, você me diz, tá bom, amor? Tá bom, então, tô mandando. Tô mandando? Tá bom. Aqui, então, a gente tem empresa de médio crescimento. Uma empresa de médio crescimento seria uma velha. É uma empresa... Na verdade, assim, aqui, às vezes, você precisa entender o seguinte. A empresa, aqui é uma foto dela, tá? Aqui é uma foto dela. Por exemplo, pensa no McDonald's. O McDonald's, quando ele começou, ele era uma empresa de alto crescimento. Ele estava crescendo muito rápido, muita franquia. Lá nos Estados Unidos estava bombando. O McDonald's estava crescendo, franqueando, crescendo, bombando. Pum! Cresceu muito. Só que quanto mais você cresce, mais certo é o seu crescimento, mas mais certo também é que você vai desacelerar o ritmo, porque se você crescesse as mesmas taxas, você tenderia ao infinito e não dá para você fazer isso, tá? Se a Amazon mantivesse a taxa de crescimento dela, ela iria ser maior que o PIB do mundo, em algum momento. E não faz sentido. Por isso que quando o pessoal fala de pirâmide, eu falo, deixa eu fazer uma conta para você de pirâmide. 2% ao dia, né? O pessoal chega, 2% ao dia. Eu falo, velho, deixa eu fazer um cálculo para você, 2% ao dia. Aí geralmente, sei lá, em 10 anos, o cara vai ganhar mais dinheiro que o PIB do mundo. Eu falo, viu, porque não faz sentido? Aí a pessoa, não, mas... deve fazer sentido sim, cara, você não sabe o que está falando. São as pessoas idiotas que estão querendo se enganar, são extremamente ignorantes ou extremamente humildes, uma pena não tiver educação, tá? Vamos lá. Então aqui, empresa de médio crescimento, McDonald's. Aí o McDonald's está crescendo muito. Depois que ele cresceu muito, o McDonald's que estava aqui, ele veio para cá. Veio para uma empresa de médio crescimento. Então a taxa dele de crescimento já diminuiu um pouco. Então você já olha para outras coisas aqui. Só que o McDonald's, depois que ele estava aqui, ele começou a passar por um pouco de dificuldade. É natural, crise nos Estados Unidos. E aí o McDonald's, ele passou a ser considerado uma empresa de turnaround. Por quê? Porque ele estava passando por problemas financeiros, né? Na verdade, o turnaround aconteceu antes disso daqui, né? Quem assistiu o filme sabe que o McDonald's estava passando por alguns apuros ali. E aí, a gente estava preocupado, será que vai rolar um turnaround no McDonald's? Rolou o turnaround. Aí veio para o crescimento e depois mais crescimento. Só que durante muito tempo, o que as pessoas não entendiam é que o negócio do McDonald's não era só vender hambúrguer. Era também o real estate, eram as áreas, os terrenos que tinham um grande valor embutido. Então o McDonald's também passou a se considerar uma empresa cofre, que eu já vou explicar o que é, mas ela basicamente tinha muito valor em terreno, que as pessoas não visualizavam isso daqui direito, nos balanços ou no mundo real. Então ele também tinha muita oportunidade aqui. Então as empresas vão migrando. Uma empresa, por exemplo, toda a blue chip hoje, toda empresa grande, já foi uma empresa pequena no passado. É natural isso daqui, faz parte do processo. Por isso que se você quer investir em small caps ou no índice small cap, você precisa tomar cuidado porque as small caps bem-sucedidas, elas viram large caps, elas viram blue chips, né? Então toma cuidado com isso. Beleza. Então empresas de médio crescimento. O que eu preciso olhar aqui? Eu preciso olhar para o PL também, porque elas são empresas muito constantes, né? Eu preciso olhar para a qualidade do negócio, obviamente, e eu preciso olhar também para a taxa de crescimento, que seria o CAGR, tá? Eu preciso olhar para o CAGR. Isso aqui é uma visão muito simplista, você precisa olhar para muitas outras coisas também, mas tenha no mínimo isso aqui no seu radar, tá? Então no mínimo você precisa olhar para o PL e aqui para o CAGR, porque aqui o CAGR é baixo. O que é o CAGR? O crescimento anual médio composto de uma empresa. Agora, quando falando de uma empresa de alto crescimento, aí é diferente. Uma empresa de alto crescimento, 2 exemplos são Banco Inter, tá? Banco Inter
e Sinqia. Banco Inter e Sinqia. Aliás, deixa eu perguntar para vocês um negócio aqui. Alguém aqui tem ou comprou alguma vez já Banco Inter e Sinqia? Olha só, todo mundo com a maçã verdinha, que massa. Alguém aqui já comprou Banco Inter e Sinqia? Cara, a gente ganhou muito dinheiro em Banco Inter e Sinqia no primo, né? Me conta aí. Se alguém aqui já comprou Banco Inter e Sinqia, por exemplo, que são empresas de alto crescimento, ou tem na carta, e eu não estou recomendando nada, tá? Só estou querendo saber, estou curioso aqui. Legal, muita gente tem. Sabe por quê que eu acho que nas empresas de alto crescimento a gente tem grandes oportunidades, a gente consegue olhar com muito discernimento, analisar muito bem? Sabe por que a gente tem muita oportunidade? Por causa do seguinte, deixa eu falar com vocês, vou até tirar os comentários aqui. Por causa do seguinte, quando a gente vai investir, imagina que muita gente olha para essas ações. Só que as ações grandes, as ações maiores, elas têm uma cobertura de analistas. Então vocês têm muito analista que cobrem vários papéis. Só que os analistas, eles não podem cobrir muito as empresas pequenas, né? No geral, as casas de análise não cobrem empresas pequenas. Por quê? Porque às vezes, se o analista recomenda a compra de uma empresa pequena, cara, você tem fundos de bilhões e bilhões de reais, às vezes trilhão, né, na soma de tudo isso, que se ele recomendar a compra de uma ação, e alguns fundos quiserem comprar 0,1% do capital deles, eles vão comprar a empresa inteira. Então eles não podem fazer isso, porque não tem liquidez para eles. Então as empresas pequenas, elas são empresas que têm menos gente olhando. E como tem menos gente olhando, o preço costuma estar mais longe do preço justo. Mais longe do preço justo, tá bom? Vamos lá. Por favor. O que a gente vai olhar aqui então? Cadê a caneta preta? Aqui. Aqui? Show. O que a gente vai olhar então aqui, ó? Primeiro, a gente vai olhar pro PEG, Ratio, que é a relação do PL com o crescimento. E você tem que tomar muito cuidado com o seguinte, com endividamento, tá? Com endividamento disso daqui. Você precisa ver endividamento, olhar para o caixa dela. E você precisa pensar também no produto dessa empresa e no market share. Por quê? Porque geralmente as empresas de alto crescimento têm um PL muito esticado, né? Você vai olhar para, sei lá, Banco Inter, estava com um PL de 100 até dia desses, 200. E você vai olhar para um PL de Itaú, que é um banco, ele estava tendo um PL de 10, de 9, por aí. Pô, os dois são bancos, aqui tem um PL muito maior. Por quê? Porque o crescimento é muito maior. Então o mercado já está projetando um crescimento muito grande no Banco Inter. Se esse crescimento não acontecer, o Banco Inter tem mais downside do que Itaú, tá? Porque o pessoal tá colocando que ele vai crescer muito, ele vai ter que dobrar muitas vezes para isso acontecer, tá? Então você precisa olhar para o PEG Ratio, você precisa olhar para a dívida, porque uma empresa que está no crescimento alto, o que acontece? As pessoas costumam pagar muito caro, né? Não é que não é justo o preço ou que não vale a pena, é que elas pagam já apostando num crescimento muito alto. Então, quando você tem uma crise como a de hoje, elas são as empresas que mais costumam cair, tá? Agora no mercado bom, elas são as empresas que mais costumam subir também, elas acabam oscilando mais. Só que aqui você tem grandes oportunidades porque você tem menos gente cobrindo, menos análise, menos pessoas conhecem. Todo mundo conhece Petrobras, todo mundo conhece Vale do Rio Doce, todo mundo conhece Itaú. Mas até aí ninguém conhecia Mills, ninguém conhecia BID, ninguém conhecia Skia, ninguém conhece uma série de ações. Então aqui eles têm mais oportunidades, mas não é aquela coisa tão óbvia, é uma coisa que você precisa estudar mais, não é para todo mundo, né? É um perfil diferente. Beleza, aí você tem as empresas cíclicas, tá? O que são empresas cíclicas? Empresas de commodities, por exemplo, Vale, Suzano, né? São empresas cíclicas aqui, tá? E aí é o seguinte, eu já vou continuar aqui, vou falar aqui de baixo, depois eu dou um overview, mas antes eu quero passar um outro conteúdo para vocês. Vamos sair um pouco de investimento aqui, que senão alguns de vocês vão pirar, tá? E eu vou falar sobre um outro conteúdo e já eu volto para finalizar os 6 tipos de ações de Peter Lynch. Por quê? Porque desses 3 últimos tipos, um deles é onde a gente tem um valor a ser descoberto de companhias, e se você pegar isso daqui, grandes investidores ganharam muito dinheiro fazendo isso. Grandes investidores ganharam muito dinheiro fazendo isso, muito mesmo, tá? Mas, antes disso, eu queria falar desse livro aqui, ó, Axiomas de Zurique. É um livro muito legal. Quem já leu esse livro aqui?
Comenta aí, quem já leu Axiomas de Zurique? Tá? Quem já leu Axiomas de Zurique? Porque ele é um livro. Por que eu estou falando dele? Porque ele tem quase que princípios que eles chamam de axiomas e que são muito importantes para qualquer investidor. Para qualquer investidor. E eu vou te falar aqui de alguns poucos axiomas que eu separei, tá? Eu separei 1, 2, 3, 4, 5 axiomas que eu separei. Qual que é a história do axioma de Zurique? Na Suíça, tá? Na Suíça, o que acontece? Aliás, tem gente perguntando assim, cadê meu livro, Thiago? Seguinte, nessa semana, como eu avisei na live aqui para todo mundo que estava presente, o livro ele foi para a gráfica e eles estão imprimindo super rápido, eles estão imprimindo 25 toneladas de livro, que são os livros para vocês, porque é um livro, uma edição especial, lembra que eu prometi para vocês? Com um carimbo diferente, com uma coisa especial atrás, tem umas coisas diferentes que só para vocês e não é vendido em nenhuma livraria, tá? Então, em breve deve estar saindo para enviar para vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Axiomas Zurique, eu separei 5 axiomas, tá? Deixa eu fechar aqui os comentários. Eu separei 5 axiomas para vocês e que qualquer investidor tem que dominar. E por que esses axiomas são tão importantes? Porque na Suíça, eles são pequenininhos, são desse tamanho e são uma economia super potente. Né? As pessoas têm muita prosperidade lá, as pessoas têm muito dinheiro, né? Tem um PIB per capita muito alto, as pessoas têm qualidade de vida. Por quê? Porque as pessoas lá, elas seguem algumas regras do dinheiro que funcionam muito bem e elas são um pouco contra-intuitivas. Olha só, por exemplo, quando a gente fala de intuição, o que eles falam sobre dinheiro, e esse é um primeiro axioma interessante, você deve seguir sua intuição, siga a sua intuição. Mas cuidado para não confundir a sua intuição com esperança. A intuição só é válida quando ela pode ser explicada. Se você não conseguir explicar a sua intuição, ela é esperança. E a esperança é quase como você torcendo para que algo aconteça. É quase como você torcendo para que algo aconteça. Por exemplo, você fala assim, não, eu estou sentindo que eu preciso comprar essa ação. Não, eu estou sentindo que eu preciso... Não, por exemplo, eu estou sentindo que eu preciso investir nessa franquia. Aí fala, por quê? Aí a pessoa, não sei, só estou sentindo. Eu falo, por quê, velho? Não, só estou sentindo. Então você não está sentindo nada. Você quer que dê certo e por isso você está querendo acreditar que é um bom negócio e acreditando nisso a sua intuição. Isso daqui é uma barbaridade. Não é mesmo, tchê? Você precisa tomar cuidado para não confundir intuição com esperança. Não deposite suas fichas onde você tiver esperança apenas. E sim onde você tiver intuição, que é onde você pode explicar. É quase como eu falar assim, cara... Eu tô sentindo que faz sentido esse investimento. Ah, por quê? Puta, cara, porque algumas vezes na minha vida eu já fiz movimentos semelhantes assim, e sempre que aconteceu tal coisa, então eu tô sentindo que vai dar certo. Intuição, é diferente, tá? Segundo axioma, consenso. Isso é muito foda. Consenso. O axioma do consenso é um axioma muito importante, tá? É um axioma muito importante. O que ele diz? Ele diz o seguinte, fuja da opinião da maioria. Fuja da opinião da maioria. Porque a operação da moda, ela acaba fazendo os atrasados pagarem mais caro. Então pensa assim, ó, sabe show? Quando você vai num show, o que acontece? Tem gente que tem acesso antes e paga muito barato, né? Aí vai virando lote, vai virando lote, vai virando lote, vai virando lote. Aí os cambistas vão comprando tudo, acabam com tudo. Meu, se você quiser no show agora, você vai pagar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes o valor. É igual Copa do Mundo. Você vai pagar 10, 20, 100 vezes o valor. Por quê? Porque você está atrasado. E o atrasado paga mais caro. E o problema do consenso é que o consenso gera o efeito manada. E quando você tem um consenso e o efeito manada, todo mundo já foi para aquele movimento. E é por isso que está mais caro para você. E como está mais caro para você, geralmente alguém vai pagar a conta. Quem paga a conta é quem chegar atrasado. Então toma cuidado, não queira ser essa pessoa, tá? O Warren Buffett diz o seguinte, se você for panicar, seja o primeiro a panicar, tá? Se você for panicar, seja o primeiro a panicar. Esse que é o negócio, tá? Então esse insight, ele é absurdo, tá? Gente, eu tô de olho nos comentários, eu quero perguntar o seguinte, quem aqui já participou de... Quem esse daqui é o primeiro desafio, diz assim, ó, 1. Quem aqui já participou de 2 desafios, comenta 2. Quem aqui já participou de mobilidade
E a esperança, né? Que tem a intuição e tem a esperança. A esperança é o seguinte: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Quando o barco começar a afundar, não reze, não vai adiantar. Abandone o barco imediatamente. Esse que é o axioma da esperança, tá? Isso é muito, muito, muito importante. E aí, tem sobre a frase do dia, eu já volto para o quadro de finalizar ali, tá? Que são... Vamos lá mostrar o quadro. Que é o seguinte. Aqui, ó. O que a gente está falando? A gente falou que tem 6 tipos de negócios, segundo o Peter Lynch. A gente tem os negócios que são as empresas de baixo crescimento, as empresas de médio crescimento, as empresas de alto crescimento, as cíclicas, as de turnaround e as empresas de coffee. Vamos lá. O que são as cíclicas? Seria uma Vale do Rio Doce, uma Suzano, empresa de commodities. O que seria uma empresa de turnaround? É aquela empresa que, cara, está com muita dívida, é uma empresa que pode quebrar a qualquer momento, é uma empresa que às vezes já quebrou, mas está ali num processo de possível recuperação. Então, por exemplo, Oi BR, a Oi e a, sei lá, Via Varejo, por exemplo, está passando por um processo de reestruturação, de turnaround. Tá? Não necessariamente, quando ele se quebrou, não necessariamente quebrou, é uma empresa que está passando por um processo de reestruturação. Tá? E as empresas cofre, ela poderia ser, por exemplo, quando eu comprei lá atrás um pouquinho de Peman, tá? E o Barsi também, o Barsi é um dos maiores investidores do Brasil, bilionário e tudo mais. Eu lembro que a gente teve uma conversa breve ali, e o negócio é Peman, né? É uma empresa pequena, passando por grandes dificuldades financeiras, tinha um grande endividamento, mas só o terreno dela, só o que ela tinha de planta, a fábrica dela, poderia valer mais do que ela estava sendo negociada na bolsa. Então é esse tipo de coisa. Uma empresa cofre, você tem que olhar para esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá, o que você faria aqui, ó? Você precisa olhar para 2 coisas em empresas cofre. Primeiro, dívida. Por quê? Cara, uma empresa cofre não pode quebrar a qualquer momento, tá? E aqui, valor dos ativos. Então, por exemplo, você vai lá e descobre que uma empresa que mexe com um hotel não está dando certo. Ela está valendo 10 milhões de reais, tá? Então pensa só, tem uma empresa de hotel, não tem movimento, ninguém está indo para lá, está dando prejuízo, ninguém vai, deu coronavírus, mais ainda, ninguém vai, e a empresa está valendo 10 milhões de reais. Aí você vai e faz uma análise dos ativos que ela tem. Só o terreno que ela tem vale 100 milhões de reais. Aí você fala, ué, ela está valendo 10 milhões de reais e está dando prejuízo. Então se você for olhar para o PL, crescimento, valor de mercado, dívida, você vai falar, velho, ela é uma empresa que está ferrada, nunca investi nessa empresa. Só que só em ativos ela tem 10 vezes mais do que o preço que ela está sendo negociada. Aí você falou, opa, tem um valor oculto aqui. Esse é o tipo de empresa cofre. E eu não estou falando que Peman e isso vai acontecer, porque se existisse uma obviedade, todo mundo iria comprar. É só um exemplo do que pode ser uma empresa cofre, mas não necessariamente é. Só o que vai dizer, tá? Quando você está olhando para uma empresa de turnaround, você precisa olhar para 2 coisas. A ação da dívida sobre o patrimônio e mais importante que isso, você precisa olhar para o plano de turnaround, porque os planos são muito mirabolantes, de verdade. Você vai ver uns planos aí, não tem nada a ver. Você fala, da onde que vai tirar daqui? Da onde que vai tirar esse dinheiro aqui? Aí começa a falar um monte de coisa aí, e você vai ver, mas para, da onde você pôs esse número aqui? Os caras adicionam 0 gratuitamente, entendeu? Não estou falando dessas empresas, mas assim, você tem planos que nego adiciona 0 aí, você fala, nossa, de onde vai sair esses zeros a mais? E segundo, você precisa olhar para a credibilidade do time. Credibilidade do time, ou seja, por onde eles já passaram. Porque uma das coisas que eu mais gosto ao investir em ações, ao investir em negócios, é que eu posso pensar o seguinte: eu estou aqui fazendo as minhas atividades, estou aqui fazendo uma live com você, e nesse exato momento eu tenho um CEO cuidando de um negócio com vários diretores, com uma diretoria, e isso daqui, eles são parte de um negócio, uma empresa que chama ABC, por exemplo, e eu tenho 1%
da ABC. Tá? Então, eu invisto numa empresa hipoteticamente chamada ABC. Vamos supor que eu tenho 1% desse negócio. Então, enquanto eu estou falando com você, eu tenho uma equipe gigante trabalhando para mim, porque eu sou o dono do negócio. Né? Mais ou menos assim que funcionam os negócios. Por isso que quando eu vou olhar para um possível plano de reestruturação, turnaround, eu quero saber sobre a credibilidade desses caras. Do conselho de administração, da diretoria, eu quero saber se já passaram por outros negócios, eles já conseguiram fazer outros planos de turnaround. Por isso que às vezes você tem um CEO que ele muda de companhia e aí anuncia, tal CEO veio para a empresa tal, para assumir um plano de recuperação, não sei o que lá. E aí a empresa já sobe 20% só porque veio esse CEO. Por quê? Porque esse CEO já passou por essa empresa, fez uma demissão em massa lá, conseguiu contornar a empresa lucrativa, já fez isso aqui de novo e agora veio para essa empresa. Pô, os acionistas, eles acreditam, ele tem credibilidade, eles vão, isso aqui tende a aumentar suas chances de ter resultado, porque uma empresa de turnaround, se você for olhar só para número, é um pouco difícil. O que você tem que olhar é dívida sobre patrimônio, você precisa ver, cara, existe uma chance muito alta de quebrar, ou existe uma mínima chance de essa empresa sobreviver? Porque aqui o que a gente quer é sobrevivência é um plano coerente, tá? Oi, Vevar, Extempeman, empresas cíclicas. O que você precisa olhar em empresas cíclicas? Basicamente, você precisa olhar para o ciclo da commodity. Tá? Então, eu chegar aqui e explicar para você todos esses ciclos, até porque nem eu domino todos os ciclos. Né? Lembra o que o Warren Buffett nos ensinou? Fica na sua área de competência. Empresas de commodities não são a minha área de competência. A minha área de zona de segurança não está aqui. Mas tem pessoas que dominam, tá? Mas o conceito é, quando você tem petróleo, estamos falando de petróleo aí, né? O pessoal começa a produzir muito petróleo, muito petróleo. E aí, eles começam a pôr muito petróleo no dinheiro, muito petróleo no mercado. O que começa a acontecer? Deixa eu fazer uma analogia. Só existe essa caneta aqui no mercado. Agora existem 1 milhão de canetas. E a empresa fala, velho, eu tenho 1 milhão de canetas. E aí eles falam assim, mas não tem demanda para 1 milhão de canetas. Ele fala, ferrou, vou ter que fazer promoção, vou diminuir o preço. Né? Então, os ciclos de commodities, né, eles sobem e descem. Então, quando a sua empresa mexe com, sei lá, com celulose, você precisa entender o ciclo da celulose, você precisa entender como que está o estoque desse negócio, como está o custo de produção. Tem vez que o custo de produção, aliás, tem vez que o preço está abaixo do custo de produção, mas aconteceu recentemente, ou quase aconteceu no mercado de celulose, né? Só que aí você pensa assim, não dá para o preço ficar abaixo do custo de produção por muito tempo, porque senão todas as empresas de papel vão quebrar. E quando o preço está abaixo do custo de produção, o que a gente percebe? A gente percebe que, com o tempo, as empresas menores, elas tendem a quebrar se isso acontecer por muito tempo e só ficam as maiores. Por onde você vai? Para as líderes de mercado. Então, como funciona aqui? Vou olhar para o mercado, vou olhar para uma ação. Eu vou olhar para Banco Inter. Opa, Banco Inter, ela é uma empresa de baixo crescimento? Não. Médio crescimento? Não. Cíclica? Não. Turnaround? Talvez, mas não. Cofre? Não sei, talvez, mas não. É uma empresa de alto crescimento? Opa, é uma empresa de alto crescimento. Legal. Então, se ela é uma empresa de alto crescimento, o que eu preciso olhar minimamente? Eu preciso olhar para o PEG ratio dela, porque se eu olhar só para o PL, você vai ser enganado, porque vai ter um PL muito alto e você vai falar, essa empresa é ruim, está muito cara. Você precisa cruzar o PL com o crescimento. Se você não está entendendo nada que eu estou falando agora sobre PEG ratio, é porque você não participou do desafio, porque eu expliquei isso aqui muito bem explicado durante alguns dias, e no Telegram tem um mapa mental que a gente fez, não sei de qual aula, busca lá, que eu estou explicando o PEG ratio, tá? Você precisa ver o produto dela, você precisa ver o market share para ver se tem espaço para ela continuar crescendo por muito tempo. Porque se você vê que ela já está quase beira do limite, você vai falar, velho, e aí? Ela vai para onde? Né? Então, e essas são esses são 6 tipos de negócios do Peter Lynch, ok?